eu achei interessante até. É um jogador que quando jogou de segundo volante, ele rendeu muito. E aí era estranho ver o Edenilson aberto na ponta direita. E ali na ponta direita, cara, ele não conseguia render, não tem jeito. Parece que não é o lugar dele. Mas rolou essa insistência por muito tempo do Edenilson ser o cara da ponta direita. E ali ele acabou só se prejudicando, fazendo más partidas. Então, tomara aí que com a chegada do Quinteiros e o Edenilson voltando para a posição original dele, que é segundo volante, ele dê alegrias para o torcedor e seja aí um cara para disputar a posição, ou ser, né, uma alternativa ao Vila Sante, como bem o Gabinho falou aí, quando o Vila Sante não estiver a serviço do Grêmio, estiver na seleção paraguaia. Ah, e tem outra, né? O Edenilson ontem pelo Instagram do Grêmio foi eleito o melhor do jogo, né? O É, Edenilson que foi muito criticado em 2024 e eu concordo plenamente com o Passarinho. A insistência em colocá-lo ele na ponta direita fez com que ele fosse queimado com a torcida. Só que muita parte da torcida entendeu que o Edenilson não era esse jogador pela ponta direita e sim mais o segundo volante. E aí, é claro, a amostragem que ele fez no jogo de ontem o credencia para ser o principal substituto do Vila Sante quando ele estiver ou na seleção ou, tomara que nunca aconteça, lesionado. Surgiu para o presidente Alberto Guerra uma oferta pelo Natan Fernandes. Tá? O Natan é verdade. Hã? É verdade, é verdade. Ele tá na seleção brasileira. Ah, eu tenho aqui a informação. Tem? Ele tá na seleção brasileira em um clube da Rússia. Krasnodar. Krasnodar, da Rússia, ofereceu 5 milhões de euros. Eu levo ele no colo até o aeroporto. Eu vou. E tem mais outra, Farid. Eu boto ele na garupa. Além da proposta de 5 milhões de euros, cerca de 31,1 milhões de reais, que é uma boa grana por 75% dos direitos do jogador, além do montante, há a previsão de uma bonificação em metas que pode chegar a 3,5 milhões de euros. Agora os dirigentes debatem internamente e ainda não houve uma indicação de avanço ou de nova recusa. Não, mas o Grêmio não pode pensar duas vezes, tem que vender um jogador que não deu certo. Um jogador que tem pouco senso. O que tá... E caiu aqui, viu, Roger? A TV, pelo menos. Estamos no ar? Só aí, Farid, Então só continua. Então é só dizer o seguinte. Um jogador que não correspondeu ainda, de um grande potencial, mas que é pouco profissional. Natan Fernandes é pouco profissional. Ele está na seleção brasileira sub-20, que tomou 6 da Argentina, e ele entrou naquele jogo contra a Argentina e entrou pessimamente, eu vi o jogo. E todas as oportunidades que ele teve no Grêmio, ele não correspondeu. Porque ele não é profissional, não é um jogador que se dedica como deve se dedicar um jogador profissional. Então, essa proposta na mesa do presidente, o presidente não tem nem que pensar. Dá o ok do conselho de administração e vende o jogador. Vende logo, porque amanhã ou depois... Eu me lembro que numa situação bem diferente, mas num caso semelhante, o Grêmio na época... Bem diferente eu tô falando, tá? O Grêmio recebeu uma proposta, o presidente Romildo, pelo Luan, do futebol russo. E aí o Luan bateu o pé que não queria ir para a Rússia, que queria jogar na Inglaterra. E o Grêmio não vendeu, na época, 10 milhões de euros. O Luan tinha sido o melhor da América. 10 milhões de euros, 60 milhões de reais. Hoje, o Luan acabou no futebol, né? O Luan acabou com 31 anos, ele é um ex-jogador aposentado, que joga futebol 7. Isso que ele foi o melhor da América, né? O Luan foi o melhor da América. O Natan Fernandes, que nem uma Libertadores conseguiu jogar, né? Não conseguiu. O Natan Fernandes jogou ano passado? Sim, mas ele entrou esporadicamente. Fez gol lá contra os Estudiantes? Lá em Curitiba. No Couto Pereira? Na Argentina foi o gol. Argentina? Tá bem, mas tá bom, fez aquele gol. Tá, mas tá longe de ter sido o melhor da América. Eu tô fazendo a comparação erroneamente dos negócios. Natan Fernandes e Luan, tu não pode nem comparar. Luan foi um gênio, craque. Só que não preferiu viver a vida e não continuar como jogador de futebol. Poderia estar jogando, tem 31 anos o Luan, um cara jovem.
mas não quis. E o Grêmio, naquela oportunidade, não vendeu ele. E talvez, claro que depois vendeu para o Corinthians por uma fortuna também. Mas ele, enfim, é tudo isso para dizer, se eu sou o Grêmio, eu vendo hoje o Nathan Fernandes. Eu concordo, Farid. O Nathan Fernandes foi um cara que já foi testado diversas oportunidades. Infelizmente, não conseguiu se firmar. Já passou até o tempo de promessa, né? O Nathan Fernandes era uma promessa no início do ano passado. Alternou bons e maus jogos e depois começou uma sequência de jogos muito ruins, perdeu espaço com o técnico Renato. Eu lembro de um jogo, vocês vão lembrar, de um jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro às 11 horas da manhã no Brasileirão do ano passado, que o Nathan Fernandes entra e sai do jogo, e muito vaiado pela torcida do Grêmio. Ele entrou dormindo, né? Entrou completamente fora de ritmo ali, e da rotação da partida, da rotação que a partida exigia. Então, eu tô contigo, Farido. Eu acho que, infelizmente, não deu certo. A gente tem outros casos de jogadores. O Farido citou o Luan. Eu vou citar um outro nome que me parece um caso muito parecido com o do Nathan Fernandes, que é o garoto Lincoln, que era uma grande promessa. O Felipão colocou o Lincoln para jogar no time profissional e o Lincoln não rendeu o que se esperava dele. Era uma grande joia do Grêmio, era considerado um dos grandes jogadores da categoria de base tricolor. Chegou no profissional, acabou não conseguindo render e foi para o futebol europeu. Jogou em Portugal, agora, se eu não me engano, teve jogando no Bragantino a temporada passada. Então, o Nathan me parece esse tipo de caso igual ao do Lincoln, assim. Eu acho que é um cara que vai ter que reencontrar o seu futebol atuando olha, quem sabe num futebol europeu, em alguma região do futebol europeu mais sem tanto protagonismo, sei lá, qualquer país aí, vamos pegar um exemplo, jogar no time português, ou no próprio Krasnodar da Rússia, né, que tá querendo ele. Então é mais ou menos por aí que vai, na minha opinião, que vai acabar acontecendo com o Nathan Fernandes também. O Nathan Fernandes, ele escolheu um estilo de vida que não é para jogador de futebol, né? Essas informações que a gente tem e infelizmente não deu certo. E o melhor que o Grêmio pode fazer para o jogador e para a equipe e reduzir também até o número de... o salário dele não deve ser alto, então não deve ser muito prejudicial isso para tão benéfico nessa parte, mas o Grêmio pode ganhar 31 milhões de reais e com mais uma bonificação, chega no final do ano ou na metade do ano que vem e o Nathan consiga render o esperado e o Grêmio ganha quase mais 16 milhões de reais pelo guri que já saiu da equipe. Então ele já seria um pagamento de 47 milhões de reais, pegando assim bem abruptamente, tá? Bem abruptamente aqui, fazendo cálculos que nem um troglodita que sou. Então, quanto é que tá Uber pro aeroporto aí, ô Faridor? Acho que 50, né? Tá pago. Daqui, né? Da Zona Sul. Eu pago. Pra levar, faz uma né? parada ali na casa do Nathan Fernandes, fala com o Guerra pelo telefone, ó, já assina aí, bora! Já manda os documentos. Não, já manda ele